Oi, gente. Tudo bem, né? Tudo bem. Ótimo de vídeo. Ok, vamos lá. 2, 3. Oi, gente, tudo bom? Tô voltando aqui a fazer vídeo no canal depois de algum tempo, né, que eu parei de fazer vídeo aqui. Mas agora eu estou voltando porque tenho tido desejo muito forte de fazer vídeos de reflexão, como eu fazia antes. E é isso, hoje eu trouxe uma reflexão para vocês, espero que vocês gostem. E vamos direto pro vídeo, não ficar muito longo. Então, esses dias eu tava refletindo sobre a vida e o propósito. E sobre isso, a vida e o propósito, eu tive algumas reflexões, vou aqui compartilhar com vocês podem ficar à vontade também para falar algo sobre, tá? A vida e o propósito, né? Antes mesmo de nascermos, sabemos que Deus já nos escolheu e já trilhou um propósito para nossa vida. Então, o propósito, na verdade, está em Deus, porque quando a pessoa perde a vontade de viver, é porque essa pessoa ou não está próxima de Deus, ou se afastou dele, ou nunca chegou a o conhecer, porque o propósito está em Deus. Quando estamos perto dele, o propósito para a nossa vida se torna mais claro, mais correto e simples. Quando nos afastamos dele, nos perdemos e não conseguimos entender o que está acontecendo, o que estamos fazendo. Então, por que o propósito da vida está em Deus? Porque Ele é a vida em si, né? A palavra do Senhor diz que Jesus falou mesmo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a vida está nele. Quando nos afastamos dele, a vontade de viver, o propósito da vida se torna algo como uma regra, como algo que tem ditado, mas na verdade o propósito é algo simples e leve que está em Deus. Então, quando colocamos nossas preocupações e coisas, ansiedades acima de Deus, acabamos perdendo o foco e o ponto central do propósito, fazendo com que ficamos meio perdidos, sabe? Então, quando colocamos essas coisas acima de Deus, nos afastamos dele e perdemos o propósito da vida. Então, por que as pessoas que vivem sem Deus continuam a vida? Você pode perguntar, Sara, mas as pessoas que não estão tendo a vida em Deus, as pessoas que estão, vamos dizer, afastadas, estão no mundo, como essas pessoas continuam a viver se elas não têm propósito de vida, se o propósito de vida está em Deus? Então, será que seria a vida dessa pessoa? Será que ela estaria vivendo a vida porque acredita que tem algo para ela, ou porque essa pessoa depende de algo? É aí que chegamos a outro ponto. O ser humano é totalmente dependente do seu Criador. A criação é dependente do Criador. E quando a gente, que somos criaturas, criatura dependendo do Criador, quando a criatura se afasta do Criador, se vê dependente de outra coisa. Então, o ser humano, quando não está dependente de Deus, quando não estamos dependentes de Deus, pessoas que estão no mundo, afastadas dele, se vê dependente de outra coisa. Então, ou a pessoa é dependente do trabalho, ou é dependente de outra pessoa na sua vida, da família, mas se vê dependente de alguma coisa, porque somos dependentes de algo. E isso é uma coisa que a gente percebe, né? Nos apegamos muito fácil às coisas e dependemos delas. Então, quando a pessoa não está dependendo do seu Criador, está dependendo de outra coisa, se agarra a outra coisa, se apoia em outra coisa, seja o trabalho e etc. Então, existiria vida sem Deus? Então, as pessoas que vivem uma vida dependente de outra coisa estão pensando que aquilo dali é o propósito da sua vida porque estão cegas. Por causa do pecado, e não conseguem ver o real propósito da sua vida, o verdadeiro propósito da sua vida que está em Deus. Então, acabam se apoiando em outras coisas. Então, vê tudo como uma regra, a vida como uma regra e como algo que tem que ser feito. Então, acordar, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo.
e acaba tudo sendo uma regra. Chega um ponto que essa pessoa vai ter um desgaste emocional, ansiedade, as preocupações e as coisas vão tomar conta de si, a pressão psicológica, porque está fazendo tudo regrado e não com propósito. É aí que vem também quando temos que fazer as coisas para glorificar o reino de Deus. Então, quando não fazemos as coisas para glorificar a Deus, tipo as pessoas que estão cegas pelo pecado e fazem algo como uma regra, acaba fazendo algo por fazer. Não tem prazer no que faz, fazendo com que seja uma lei, aquilo seja uma regra, e acaba tendo um desgaste mental, abrindo portas para outras coisas mentais, outras doenças. Então, entendemos, portanto, que é preciso estarmos perto de Deus. É necessário estarmos perto de Deus, porque quando nos afastamos dele, as preocupações e as coisas tomam conta nas nossas vidas e perdemos o propósito da vida, perdemos o propósito de existir. Então, por isso que a palavra do Senhor diz que temos que lançar as nossas ansiedades nele, porque ele cuida de nós e temos que estar perto dele e lançar essas coisas sobre ele, porque só ele, que é eterno, infinito e poderoso, pode cuidar dessas coisas por nós, fazer as coisas por nós, sem que necessariamente temos que nos preocupar com isso. Então, quando nos afastamos dele, começamos a deixar as coisas tomarem conta do nosso ser, preocupações, ansiedades, e nos afastamos dele, paramos de confiar nele, acontece algo que é ficarmos perdidos. Quando uma pessoa chega ao ponto da vida dela que não sabe mais por que está fazendo aquilo, está perdida, não tem mais um propósito na sua existência. Então, separei aqui para vocês um versículo, Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano, o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Quando o Senhor nos criou, já mostra que a vida que temos veio dele. O sopro de vida veio dele. Então já temos uma ligação com Deus, somos dependentes dele. Quando nos afastamos dele e perdemos essa ligação com o Senhor, acabamos nos perdendo e perdendo o propósito na nossa vida, porque não existe vida sem Deus. Quando a gente vê que pessoas conseguem viver sem Deus, é porque essas pessoas dependem de algo, estão se apoiando em alguma coisa. Isso é triste, porque ao momento que essa pessoa perde isso, ou isso é tirado dela, isso é tirado dessa pessoa, ela se vê em uma situação de decepção, tristeza, e essa pessoa acaba perdendo a vontade de viver, porque não vê um propósito para ela. Então é isso, temos que estar ligados com Deus, temos que estar necessitando dele sempre, temos que sempre estar perto dele, porque a partir do momento que nos afastamos dele, perdemos o propósito da nossa vida e não tem sentido viver. Então que vamos ficar com essa reflexão, que o propósito da nossa vida está em Deus e que precisamos dele todos os dias da nossa vida e que temos que continuar ligados com ele. É isso.